Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 6 de junho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los neste fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que subiu muito bem no dia de hoje, basicamente subindo aí, deixa eu até colocar aqui na tela, na minha tela na realidade, subindo aí 1,7%, baita candle de alta, representando força na ponta compradora. E qual que é a expectativa para os próximos dias? Nós vamos comentar na sequência desse vídeo. Vou falar também de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, os ativos que estão nas operações swing trade e também os ativos que foram solicitados via comentários no fechamento de ontem. Então aproveita aí, já deixa seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Nos comentários, deixa qual papel você gostaria que nós analisássemos. Eu vou adiantar aí que tinham mais de 30 pedidos, cortei aí basicamente pela metade, tá? Senão esse análise de fechamento aqui se estende aí para mais de uma hora e aí não vai agradar a todo mundo, é claro. E eu preciso ir embora também em algum momento aqui, tá bom? Então, vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho para deixar o joinha, seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, bora lá. Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Colocando então o Ibovespa na tela, esta tela melhor. No dia de hoje, então, tivemos aí um candle de alta, 1,7% de alta, apresentando força na ponta compradora, como eu havia mencionado, um candle cheio aqui. Perdão, fechando muito próximo aí da sua máxima do dia. A resistência que nós tínhamos aqui no curto prazo ocorreu um fechamento acima dela no dia de hoje, que era basicamente essa região de topo anterior aqui, ali na faixa dos 114.270 pontos. Pelo gráfico semanal, a gente tinha aqui, tem ainda, né? Essa máxima aí na região dos 114.835, a máxima dessa semana, do dia de hoje, ainda na região dos 114.782. A expectativa é que a gente consiga aqui furar esse último topinho aqui, tá bom? Que foi quando apresentou ali aquela tendência de baixa anteriormente aqui no gráfico semanal do Ibovespa. Então, seguimos forte para cima, enquanto não apresentar sinais negativos aí. Aqui até havia apresentado com essa perda de mínima de fundo ascendente, mas no dia seguinte já foi forte, voltando aí para cima, enfim, já foi comentado aqui anteriormente. Seguimos dentro de um viés mais altista. Pode até ter aqui alguma correção, seja lateral ou ainda no preço, mas enquanto se mantiver acima da média, apresentando força na ponta compradora, foco aí em compra. Inclusive, este movimento aqui já apresenta muito mais força do que esse movimento anterior aqui do Ibovespa. Então, são basicamente aí 4 candles, 3 para 4 candles aqui, representando aqui quase 6% de valorização, e se a gente pegar aqui desde a máxima deste outro candle, aqui são 8, então basicamente 10 dias, 10 sessões aí para apresentar 8% de alta, e aqui em apenas 3 a gente já subiu 6%, ou seja, bastante força na ponta compradora aqui nesses últimos dias. Enfim, seguimos no viés mais positivo, como eu mencionei. Mini índice, no dia de hoje, baita candle de alta por enquanto, 1,8% de alta, também dando sequência no movimento, próxima resistência vai ser aqui essa região de topo um pouquinho mais acima no mini índice, lá nos 117 mil pontos. Falando do gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o índice abrindo aqui basicamente um leve gapzinho de baixa, pancadaça aqui para cima e agora lateralizando. É possível que amanhã inicie o pregão aí, ou ainda dentro de um movimento um pouquinho mais travado, ou ainda até se abrir um gapzinho de baixa mais próximo dos 114.200 pontos. Qualquer sinal de alta acima dessa região, focar em compra, tentando pegar a continuidade do movimento. Lá pelo gráfico de 10 minutos, seria basicamente aí se abre num gap de baixa, vem, testa essa região e gera sinal positivo aqui, seria foco na ponta compradora,
tentando pegar um novo movimento de alta com uma relação risco-retorno mais favorável. Falando do dólar, na sessão de hoje aí apresentando queda. E que queda? De 0,5%. E por que eu digo que queda? Né? Porque vinha apresentando um dia de alta. Chegou ali a subir 0,5% também e reverteu, perdendo mínima do pregão anterior e, mais uma vez, tentando buscar essa região de fundo ali nos 4.900 pontos. Essa é a expectativa, tá? Não só de testar, mas também poder furar aí esses níveis de preço. Falando aqui do gráfico de 60 minutos, a gente teve então o dólar abrindo aí basicamente estável, ameaçou já logo no início do pregão vir para romper tudo, ainda não estava maduro para cair, deu sequência ainda na correção, fechou ali dois candles acima da média, mas respeitou essa região de fundo anterior e deu essa pancada aqui para baixo, basicamente aí caindo 36 pontos, está dentro de um processo de correção novamente, foco na ponta vendedora ao perder aí os 4.923 ou se aproximar da região dos 4.944. Sigo focado mais em venda no dólar. Falando agora do DI, no dia de hoje queda de 0,7% até o momento. Aqui vinha apresentando aquele movimento lateral que a gente vinha mencionando, mas com a expectativa ainda mais negativa. E olha só, 2 candles fortes, hoje mais uma vez confirmando. Aquele mensal, aquele gráfico mensal já perdeu aqui a abertura deste fundo, segue aí em busca dessa outra região de fundo, ali na faixa dos 10.600 aqui, né? Não 10.600 no juro futuro. Então, seguimos num viés mais baixista a favor dessa tendência de baixa. Petrobras, na sessão de hoje, baita candle de alta, 2,11%. Chegou a ameaçar a perda de mínima aqui, mas conseguiu reverter e fechou muito bem na sessão. Colocando o ajuste novamente aqui. Fechou muito bem na sessão, segue aí a favor da tendência de longo prazo, do sinal de fundo ascendente do gráfico mensal. O gráfico semanal vai ter resistência ainda lá em cima, na região dos 29,53, por mais que o diário aqui esteja caminhando de alguma maneira um pouquinho mais difícil, segue em direção àquela região de resistência. Para quem está comprado, stopzinho abaixo da mínima de hoje, nos 27,20, tá bom? A compra foi aqui embaixo, eu não consegui pegar ela, infelizmente, deixei passar, né? Eu bobeei aqui mesmo, tá? Infelizmente, eu bobeei nessa entradinha aqui de swing trade. Vim cantando a bola aqui, todos os fechamentos, né? Falava, não, prefiro aqui a correção até a média e simplesmente não enviei essa ordem. Enfim, mosquei, né? Deixei passar aí uma baita de uma operaçãozinha, nem ia ter passado calor, né? Já ia ter jogado stop aqui no zero, teria pego aí basicamente até um 2, 3 para 1 já no dia de hoje. Segue num viés mais positivo aí a Petrobras. Vale na sessão, alta de 0,33%, mas não mudou muita coisa. A gente ainda segue aqui mais travado, depois de ter voltado aí para cima da média móvel de 3 períodos. Vamos ver se vai tentar ameaçar aí um repique de médio prazo. O semanal já abriu um sinal de fundo aqui, já superou a máxima da semana anterior, com um candle que tinha deixado ali uma baita de uma pressão compradora na semana passada. Vamos ver se consegue aí apresentar alguma força, porque a força contrária a favor da tendência, né, tá bem representativa. Então, vamos ver se os compradores conseguem aí esboçar alguma reação. A gente já consegue ver que, inclusive, apesar desse baita gapzinho aí, não tem tanta força na ponta compradora. Não é um candle que apresenta força, né? Que apresenta força. Aí, na sequência, outro candle que tenta dar sequência. Não é isso que a gente está visualizando. Ou seja, não tem realmente aí essa representatividade por parte dos compradores. Inclusive, se a gente olhar para a tela inteira aqui de Vale, a gente teria aí basicamente 80%, 85% dos candles todos pretos aí, apresentando bastante força na ponta vendedora. Então, para quem tiver comprado, stopzinho aqui abaixo dos 67,38 faria sentido. Retorno aí para baixo da média, para baixo desse nível de preço, poderia voltar a retomar ali a tendência de baixa a favor do médio prazo e longo prazo. Então, todo cuidado aí. Agora, falando das operações de swing trade, pessoal, começando aqui por Vibra, na ação de hoje apresentando alta de 1,94%, não perdeu a mínima deste candle de baixa de ontem, muito bom, então seguimos aí com a expectativa de poder buscar a região dos 17,63, que é onde está meu alvo. Meu stop já está no zero aqui, pode ser que amanhã eu suba aí meu stop aqui para baixo dessa mínima, fiquem de olho aí,
lá dentro do aplicativo da Invest, dependendo de como tiver a abertura de mercado ali, o mini índice, ele já vai ditando mais ou menos como que o mercado pode abrir, como para que lado ali mais ou menos, de repente, o mercado pode andar no dia. Então, eu vou ficar de olho, de repente, eu posso ou não reposicionar esse stop aí, então fiquem atentos ao aplicativo. Também aí, ainda sigo comprado aqui em Klabin, na sessão de hoje subindo 1,13%. Meu objetivo está lá em cima ainda, não está tão perto assim, mas meu stop está bem protegido aqui embaixo da média, né? Apesar de não estar no stop técnico, mas está na volatilidade aí. Sigo posicionado na compra de Klabin. Sigo posicionado comprado aqui em CCRO3, na sessão de hoje subindo 1,2%. Chegou a subir um pouquinho mais de 2% ali, se aproximando até que bem ali do meu alvo, mas ainda não buscou. Enfim, segue no movimento de alta, que busca aí até o final da semana. Vou estar muito feliz. Stopzinho ainda aqui embaixo, talvez reposicione aí amanhã também. Sambi 11, sigo comprado, esse já se aproximando bem aí do meu alvo, na região dos R$ 30,80. Muito provavelmente esse eu já reposiciono aí amanhã. Não vale a pena mais ficar tomando um risco tão grande aqui. Na verdade, o risco cheio, né? Que eu tinha para iniciar o trade aí. Então, provavelmente eu já reposiciono esse stop aqui amanhã. Abri uma compra em Cash 3 na sessão de hoje, subindo aí 3,96% o papel. Stopzinho lá embaixo, objetivo aqui em cima, tentando pegar aí um novo movimento de alta aqui, saindo desta tendência de baixa, essa antiga tendência de baixa. Tinha aqui uma LTBzinha, a gente teve aqui o retorno testando esse nível de preço, essa linha, perdão, e um baita candle positivo no dia de hoje. Então, retomando aí um viés positivo. Vamos ver se busca ali o meu alvo na região dos 10 e 15. E também abri uma compra em CEMIG 4. O papel vinha corrigindo de maneira mais fraca aqui. Eu já tinha tentado uma comprinha aí antes em CEMIG. O papel veio, me estopou, enfim, muita fraqueza aqui para cair. E agora apresentando força aí na ponta compradora no dia de hoje, voltando forte. Esse candle aqui já superando aí máximas anteriores de candles representativos aqui na ponta vendedora, então voltando bem mais forte aí, expectativa positiva de dar sequência nesse movimento. Meu alvo não está muito longe, não precisa nem esperar essa máxima aí, então estou comprado aqui agora em CEMIG 4, tá bom? Agora atendendo aí aos pedidos de análise, começando por Magazine Luiza. Antes disso, se você ainda não deixou o seu joinha nesse vídeo, clique para ajudar a gente aqui no canal. Por favor, não se esqueça. Bora lá, então. E se você quiser me acompanhar, esse aqui é meu Instagram, fica à vontade. Falando aí, então, de Magazine Luiza, na sessão de hoje, 2,57% de alta. Papel aí, basicamente, mastigando este movimento de alta, mas segue em direção ao fechamento deste gap, na faixa dos 4,27. Para quem está comprado, dá para tentar buscar essa região, depois vai ter o maior fechamento nos 4,38 e a máxima deste topo nos 4,46. Seriam esses os níveis de resistência aí pela frente para a Magazine Luiza, tá bom? Pode dar uma escorregada aí a qualquer momento por conta dessa fraqueza aqui, tá? Mas segue ainda apontando para o fechamento do gap. Falando agora de Aere 3, na sessão de hoje aí alta de 0,66%, é um papel aí que apresentou um movimento de baixa aqui nas semanas passadas e ficou dentro de um movimento mais travado, tá entre as médias aqui. Eu aguardaria um candlezinho de força aqui, retomando um movimento de alta aí para tentar arriscar um pouquinho mais na compra. E por que na compra? Porque o mensal aqui está ainda tentando apresentar esse repique em direção à média. Então a gente pode aí, de repente, ter uma estringada um pouquinho mais forte aí, tá? Então eu aguardaria algo nesse sentido aqui para olhar mais para a compra. Para a venda, teria que ter um candle contrário, é claro, mas fechando aí abaixo de 1,45, que seria abaixo aqui dessa média móvel de maior periodicidade. BBS 3, na sessão de hoje, alta de 1,16%, o papel segue dentro de um movimento de alta aí, também um pouco mais chegado, mas segue dentro deste movimento, a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Aí. Inclusive, está na máxima histórica, não tem nada pela frente aí em BBS 3, se não me engano, aí a projeção de alta no mensal é a região dos R$53, tá? Então, teria alvo aí tentando buscar essa região dos 53, conforme eu mencionei. Para quem está comprado, swing trade, stopzinho abaixo da mínima de hoje, já faz sentido, 44,95. Para quem está de fora, quer abrir compra, o ideal seria aguardar a correção. CSNA3, na sessão de hoje, alta de 2,09%.
É um papel que segue dentro de uma tendência de baixa, linha de tendência de baixa aqui bem definida, essa LTB, só olharia para compra aí se tivesse alguma sinalização acima dela, no caso, um sinal de fundo ascendente. Melhor ainda se for acima dos R$ 13,30. Elet 3 foi um baita candle no dia de hoje, subindo 4,8%. O papel travou aqui na região dos 36,40, apresentou duas sinalizações de topo no mesmo nível de preço, e dessa vez passou rasgando aqui, né? Com muita força na ponta compradora. Próxima resistência aí para quem está comprado em Elet, R$ 40,35, depois a região dos R$ 43, tá? Então eu tentaria levar esse trade até esses níveis de preço. Para quem está interessado em compra, o ideal seria pelo menos testar o primeiro nível de resistência, uma correção seguida de um sinal de alta seria aí a possibilidade de entrada no papel. CVCB3 segue subindo aí como se não houvesse amanhã. Tá vindo aí para furar essa região de topinho, 4,28, a máxima de hoje 4,27, tá querendo aqui furar a boca do balão aqui, né? Furando aí, gerou correção, pessoal, sinal de fundo ascendente abre possibilidade de compra aqui acima da média, tá? Foi forte aqui o movimento, abriu um movimento também pelo gráfico semanal, tem espaço aí para um repique maior, o mensal também abriu um sinal de fundo por aqui, se for buscar a resistência seria a média no 5,85, então faz sentido aí arriscar na ponta compradora em CVCB3. O ideal seria aguardar pelas correções para entrar com o menor risco possível e ter um espaço maior aí para buscar o gain na operação. MRV3, na sessão de hoje, alta. E que alta, meus amigos. 8,35%. Marubozu de alta na sessão. Não tem sombra superior, não tem sombra inferior. Ou seja, um candle, um dia 100% tomado pelos compradores, tá? E que força mesmo, hein? Papel aí, basicamente, dando sequência no movimento de alta, depois de ter apresentado correção mais curta. Até uma lateral aqui, segue firme e forte. O mensal aí vai ter resistência aqui nessa região dos R$ 12 para R$ 13 aqui, tá? Basicamente. Então, para quem está comprado aí, pessoal, stopzinho abaixo dos 10,97 e vai ser feliz, tá? Porque o papel realmente está forte aqui, sem apresentar fraqueza nenhuma, tá, pessoal? No diário aqui, a resistência mais relevante seria os 12,94, pegando aí no detalhe para vocês, tá bom? Taesa, na sessão de hoje, alta de 1,88%, papel que vinha apresentando correção, chegou próximo ali da média do semanal, lá testou, aqui ainda não testou, mas já voltou forte aqui para cima da média móvel, superando máximas anteriores, papel que pode retomar aqui um novo movimento de alta a favor da tendência de alta de curto prazo e também aqui, por mais que fique um pouquinho estranho, de médio prazo, tá, pessoal? Se a gente considerar isso tudo aqui como um movimento, está aqui querendo ameaçar, esboçar um novo sinalzinho de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Então, foco aí mais na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. Um candle de indefinição aqui, seguido de uma superação de máxima, seria bem interessante para quem está interessado em compra de curto prazo no papel. E RBR3 na sessão de hoje subindo 4,16%. O papel aí segue dando sequência no movimento de alta, o mensal ainda dentro de um repique, em direção à região dos 46,65, que seria a região da média móvel. Portanto, se tiver alguém comprado, seja no curto ou no médio prazo, seria aí o nível de preço que eu tentaria levar. Sabendo que existe a possibilidade de correção no meio do caminho. E aí, para quem quer trades mais curtos, um swing trade seria uma compra mais próximo da média, um sinalzinho de fundo preferencialmente. Ether 3, Eternit, na sessão de hoje caindo 1,84%. Esse já é um papel um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Semanal bateu ali na média de maior periodicidade, que seria basicamente a média móvel do semanal, pode apresentar correção até os 10,45, tá? Então, essa correçãozinha do diário pode ficar um pouquinho mais aqui para baixo. Então, olharia mais para compra em Eternit aqui nesse nível de preço, tá bom, pessoal? Olharia aí para uma compra mais próxima dessa região aí. Soma 3, na sessão de hoje, alta de 3,19%, o papel também segue dentro de movimento de alta, já passou a média lá do semanal, então apresentando aí uma força na ponta compradora, e se buscar nível de resistência mais acima, vai ser a região dos R$ 12,20. Não teve uma entrada muito clara aqui nos últimos dias para o swing trade, então o ideal seria realmente aguardar pelo menos uma escadinha de máximas descendentes e uma nova superação de máxima aí, gerando um sinal de fundo para abrir essa possibilidade de entrada aqui na compra. Ainda focaria mais em compra, apesar do movimento bem esticado.
Raizen, na sessão de hoje, batendo máxima 3,92, fechando com alta de 3,98%. Papel finalmente testou lá a média. Não testou, hein? Chegou próximo, tá nos 3,95, a média do mensal aqui, perdão. Olha só que força, hein, na ponta compradora aqui. O papel, depois de ter gerado essa nova sinalização de fundo ascendente, confirmou o pivô de alta, pegando aqui até a projeção, vamos ver até onde o papel pode ir aí pelo Fibonacci. Ó, R$ 4,12, tá? Se tem alguém comprado aí, então, em Raizen, pela projeção de Fibonacci, seria aqui 100% deste pivô, 4,12, e aí, sendo bem mais otimista, 4,69 seria 161% deste pivô, tá? Então, para quem está aí posicionado nessa operação, daria para tentar levar até esses níveis de preço que eu mencionei. Falando agora de BR Foods, na sessão de hoje aí, leve alta, 0,12% de alta, papel aí que está balançando, olha, até minha boca balançou aqui, balançando aqui na região dessa máxima nos R$ 8,72, é uma região também de máximo anterior aqui, tá, pessoal? Na região dos R$ 8,66, R$ 8,72, enfim, mas qualquer ameaçadinha aqui que der com uma sinalização de alta aí, eu focaria na compra, tentando pegar a sequência desse movimento. Por quê? Mensal também está no sinal de fundo, está no movimento, a resistência mais próxima é a região dos 10,25, ou seja, teria espaço aí para buscar algo mais para cima aqui em BR Foods. Local Web, na sessão de hoje, alta de 10%, papel muito forte, começa a corrigir, apresenta força, começa a corrigir, apresenta força, enfim, só está difícil de entrar aqui, né? Infelizmente. Mensal também já ultrapassou a região da média, vai ter resistência um pouquinho mais acima, no topo dos 10,83. O ideal seria realmente aguardar por alguma correçãozinha, como aconteceu aqui, para abrir uma nova entrada, tá, pessoal? Para quem já está posicionado, o stop abaixo da mínima de hoje fica bem, nos R$ 8,23. Gol 4 subindo aí hoje 8,69%, um baita de um candle de alta aqui, muito forte na sessão aí, e basicamente testou ali a média de maior periodicidade no gráfico semanal, tá? Ali na região dos 9,76, no mensal já ultrapassou um pouquinho, aí a resistência do mensal vai ser lá nos 11,32, então se resolver esticar um pouquinho, pode buscar esse nível de preço. Para abrir compra de curto prazo, pessoal, não tem jeito, tá esticado, tem que ter correção, seguido do sinal de fundo ascendente aí, para abrirmos uma posição de compra no papel. Ainda olharia mais para compra de fato. Tá difícil de abrir uma venda aqui, pessoal, porque nem afastou tanto assim da média, tá? Se tivesse aqui em cima e a média tivesse aqui embaixo ainda, beleza, aí você teria um baita de um espaço aí para o papel poder corrigir. Mas não é o que está acontecendo aqui neste momento, apesar de estar aí bem esticado, tá bom? Então, Sambi11 aí já comentei, é uma posição de swing trade, então fico por aqui, espero que tenha sido útil de alguma forma aí para todos vocês, pessoal, em termos de aprendizado, ou até mesmo aí auxiliando nas operações de vocês aí do dia a dia. Tá? Não se esqueça, esse aqui é meu Instagram, fiquem à vontade. Para quem quiser acompanhar aí as recomendações de Swing Trade, estão todas disponíveis lá dentro do aplicativo DV Invest. Tá? Envio aí, basicamente, não é obrigatório, mas basicamente quase todo dia tem alguma recomendação de Swing Trade enviada para todos os usuários, tá legal? Se você nunca fez o seu cadastro, aproveita, você tem 30 dias gratuitos para poder utilizar. E a gente não vai te cobrar nada por isso, tá? No final do mês, se gostou, só você fazer ali a tua assinatura e seguir as recomendações, sejam de relatórios, swing trade, carteiras, enfim, o que você quiser, tanto da parte técnica quanto da parte fundamentalista. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, um excelente restinho de terça-feira a todos e até amanhã com a nossa live a partir das 8h45 da manhã com o Dalton, depois às 9h45 com o Lucas, e durante o dia lá dentro do app comigo. E já, às 19 horas, temos aí também a nossa aula ao vivo aqui no canal, hoje com o Dalton, falando sobre volatilidade. Então, não percam. Até mais, pessoal. Um abraço.